uma direção, diz: abriremos aqui e leremos aqui. E toda a igreja e todo o povo vai junto. Ofni e Finéias eram sacerdotes, representantes de Israel, e estavam à frente da batalha. Havia um profeta em Israel, e um dia Deus chama esse profeta ainda jovem, Samuel. E pela terceira vez Samuel responde: eis-me aqui, Senhor. E quando Samuel responde: eis-me aqui, Senhor, na madrugada, a glória de Deus invade o lugar em que ele estava. O sacerdote Eli sabia o que era a voz de Deus, mas não sentia mais a presença de Deus, porque já tinha se esquecido como que era estar na presença de Deus. Cadê a tua autoridade? Conhece a voz, mas não conhece mais a presença. Sabe como Deus chama, mas não conhece mais a presença, não pode sentir mais a presença. Quem perdeu a sensibilidade de sentir a presença de Deus, perdeu a autoridade, perdeu a unção. Quarta-feira eu falei: irmão, venham para batalhar, venham para lutar. E não dá para você lutar sem uma espada, não dá para você lutar sem armadura, e não dá para você lutar sem um escudo, sem um treino, sem um preparamento. Não dá para lutar. E qual é a luta que você está lutando hoje? É contra teu irmão, contra teu semelhante. E a luta que é para ser lutada, você não está lutando. Ontem estava na cama e estava estudando, e eu falei: vou estudar isso daqui, isso daqui, isso daqui. E Deus foi me levando em alguns lugares na Bíblia, e eu fui procurando algumas confirmações em estudos teológicos. Aí hoje estudei de novo. Eu falei: Senhor, já estudei, já está aqui, e agora o que eu faço? E Deus falou: não usa muita coisa não, só resume e deixa que o resto eu faço. Senhor, o que aconteceu na sua conversa com Samuel? Vou te revelar, filho. Samuel estava deitado. Quando ele foi dormir, ele estava deitado, e eu chamei ele pela primeira vez: Samuel. E Samuel se levantou e foi até lá. O sacerdote perguntou: o Senhor me chamou? E o sacerdote respondeu: não. Eu falei: por que, Senhor? Samuel não reconheceu a tua voz. E ele falou: porque o sacerdote ensinou para ele teorias, ensinou para ele como oferecer sacrifício, ensinou para ele como se achegar diante da arca, ensinou para ele como ser um sacerdote, mas se esqueceu de ensinar para ele como reconhecer a minha voz. E por que, Senhor, ele não ensinou? Porque o sacerdote ele já tinha perdido a sensibilidade. Embora ele tinha a posição, já não tinha mais a minha presença. E quem não tem minha presença não tem autoridade. Quem não tem minha presença não tem sensibilidade. E por que o Senhor chamou ele a segunda vez, quando ele foi se deitar? Quando eu chamei pela segunda vez, com a mesma voz, o mesmo tom da primeira vez, ele se levantou e foi até o sacerdote Eli de novo e perguntou: o Senhor me chamou? E quando Samuel
Quando ele respondeu não, Samuel estava saindo para fora da tenda de Eli. Eli se lembrou, chamou Samuel, Samuel se virou e Eli respondeu: meu filho, se a voz lhe chamar pela terceira vez, apenas responda: eis-me aqui, Senhor. E quando eu o chamei pela terceira vez, Samuel estava deitado, sentou-se à beira da cama, colocou os seus pés no chão, e eu falei, ele levantou, e Deus falou não. Ele se ajoelhou e falou: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo. E quando ele falou, fala que teu servo ouve, eu pedi: Samuel, coloque-se em pé. E quando ele colocou-se em pé, eu dei a ele uma visão e abri seus olhos. E qual foi a visão que o Senhor deu a ele? Eu dei a visão de um povo decaído, de um povo sem autoridade, de um povo sem unção, de um povo sem a minha presença e sem o meu espírito. Mas, Senhor, tinha a tenda e a arca da aliança estava sobre a tenda. Tinha a tenda e a arca da aliança estava no meio da tenda, dentro da tenda, no meio. Por que não estava mais com ele? Filho, tem 4 parentes. Até falam o meu nome, mas não estou mais no meio. Por que, Senhor? Porque não sabe mais o que é reverência, o que é culto na minha presença. Chegam de qualquer maneira na minha presença e me tratam como qualquer um. Não sabe se prostrar mais diante de mim para me adorar. Com os lábios me adora, mas o coração está longe da minha presença. Eu virei apenas um amuleto de sorte, o ornamento em meio às guerras. E eu perguntei, Senhor, e o que Samuel fez? Samuel buscou a minha presença na madrugada. Ontem eu falei, amor, a gente precisa ir para o parquinho de diversão. Ela falou, por quê? Hoje e amanhã tem que ter diversão em casa, nós dois. Por quê? Por quê? Porque eu estava em casa e Deus falou, se aparte da sua esposa durante 40 dias. Entre em santidade durante 40 dias. Eu falei, para quê, Senhor? Que é para tu não perder a minha presença, a sensibilidade. A sensibilidade. 40 dias. Eu falei, Senhor, 40 dias é 40 dias. Senhor, não posso brincar no parquinho, não. O que eu quero revelar é profundo. 40 dias. Mas eu sou homem. Eu sei. É por isso que eu estou chamando 40 dias. Para quê, Senhor? Para que haja santidade. Eu falei, mas por que, Senhor? Olha para você no espelho. Estou olhando, Senhor. Tu foi ungido a quê? A pastor. A pastor de quê? De ovelhas. Mas não está aparecendo. Falei, por que, Senhor? Como assim? Ele não jejuava mais. Ele não orava mais. Ele não entrava mais na minha presença. Os filhos faziam o que queriam em cima do altar.
Nossa, mas por quê? Eu te chamei foi para batalhar, foi para guerrear, foi para lutar. A palavra hoje vai ser um pouquinho dura, mas você vai sair daqui como soldados prontos para a batalha, prontos para a guerra. Deus não chamou homens e mulheres despreparados para a luta, mas chamou homens e mulheres para ele capacitar para guerrear. O treinamento é duro, o treinamento é árduo, o treinamento é ruim, o treinamento dói. Mas depois que você passar pelo treinamento, você pega a espada, ela não pesa tanto nas tuas mãos, e nem o escudo pesa tanto nas tuas mãos. Quem já treinou aqui sabe. Embora não pareça, eu treinava, ia para a academia e tinha um corpo definido. Eu pegava pesos que hoje eu não consigo pegar. Quando eu comecei a treinar, eu comecei a treinar com 5 quilos e ficava morrendo. Depois passou-se um tempo, eu já não pegava mais 5 quilos. Para fazer peitoral era de 40 a 50 quilos. Para fazer ombro era de 60 a 70 quilos. Para fazer perna já estava fazendo com 110, 120 quilos. No começo doeu, o corpo doía, era ruim. Mas o pessoal falava, vai até o fim, continua, é necessário a dor, é necessário a dor, para que se possa alcançar o objetivo. Lá está Samuel na presença de Deus, lá está Samuel na presença do Senhor. No outro dia o profeta Eli pergunta a Samuel: o que foi que aconteceu, o que Deus te revelou? E o profeta Samuel, o profeta Samuel, com medo de falar, e o sacerdote Eli fala a Samuel: Samuel, me fala tudo que Deus te revelou. Não esconda nada, fala palavra por palavra, não esconda nada. E Samuel fala para ele o que iria acontecer. E a visão foi: o sacerdote Eli, eu vi Israel caindo, eu vi Israel chorando, eu vi Israel sofrendo, eu vi os teus filhos morrendo, eu vi os teus filhos caindo. Eli apenas responde: o Senhor é Deus e Ele sabe o que faz. Depois dessa revelação, passa-se o tempo, Israel é surpreendido pelos filisteus e vão para a guerra. Vão para a guerra. Na primeira batalha investida de Israel contra os filisteus, 4.000 homens morrem. Apenas 4.000 homens morrem. Os generais e soldados de Israel, os comandantes de Israel fazem uma reunião. E a reunião é: como que podemos perder 4.000 homens para os filisteus, sendo que somos Israel, povo escolhido por Deus. Deus está conosco. Foi essa a conversa. Deus está conosco. Temos 2 sacerdotes, temos um profeta. Deus está conosco. Manda buscar a arca da aliança em Siló e trazer ela para o meio do arraial.
nos dará novamente a vitória. Vai se buscar a arca da aliança. E é aqui que eu quero chegar com você. Os jovens de Israel não se prepararam para a guerra. Se você ler lá em Josué, você vai ver que o Senhor falou: Josué, peça para que os homens não se acheguem às mulheres, jejuem e consagrem, para que possam guerrear e lutar, porque eu vou dar a vitória. Os soldados de Israel, que foi lutar contra os filisteus, na liderança de Ofni e Finéias, não jejuaram, não oraram, não buscaram ao Senhor, não consagraram suas vidas a Deus, e foram de qualquer maneira. Sabiam como lutar, mas foram com espadas cegas. O que o pastor quer dizer com isso, pastor? É que você sabe usar isso daqui na tua mão, mas não sabe afiar o que está aqui dentro. Sabe como segurar isso debaixo do braço, mas não sabe afiar o que está aqui dentro. Tem até teoria, mas perdeu a sensibilidade de afiar a espada, a ferramenta. Havia dois lenhadores em uma disputa. Estava cortando uma árvore, cada um de uma árvore. Um era jovem e forte, o outro era mais idoso e experiente. O jovem e forte era rápido e batia com tanta força na tua árvore e não parava. Mas o mais velho e experiente, de tempo em tempo parava e afiava o seu machado. De tempo em tempo parava e afiava o seu machado e não colocava tanta força. Chegou-se um momento que o mais jovem cansou e o seu machado não cortava tanto, porque o fio ficou cego. O machado ficou cego. E aquele que era mais velho e não colocava tanta força e parava para afiar, conseguiu cortar a árvore sem se cansar tanto. O que Deus está dizendo é o seguinte: enquanto você estiver lutando do lado errado, enquanto você estiver brigando na batalha errada, a minha presença não estará com você. A minha autoridade não estará com você. Pode até ter chamado, mas não estarei contigo. Já vou terminar. A arca da aliança levada por meio do povo. E a Bíblia fala que eles fizeram um barulho muito grande. E os filisteus falaram: eita, os deuses, lê lá, os deuses de Israel está com o teu povo. Os mesmos deuses, eles falam assim daqui, os mesmos deuses, porque ele achava que Israel tinha mais de um Deus. Os mesmos deuses que estavam com Israel no Egito vai vir contra nós. Aí alguém fala assim: não vai vir contra nós. Por quê? Eu sei que o Deus de Israel não está mais com eles. Por quê? Porque aqueles que estão na liderança agora não tem mais a mesma visão daquele que lutou contra o nosso antepassado muitos anos atrás, 500 anos atrás. Não tem mais a mesma visão, não tem mais a mesma essência, não tem mais a mesma autoridade. Então por isso nós, os cristãos, nos levantemos e
têm mais autoridade vão contra eles. As nossas espadas estão afiadas. Mas nossos filisteus são poucos, não tem problema. Nós venceremos. Nós o derrotaremos. Antes que eles façam de nós escravos, como nós fizemos deles escravos outra hora. E os filisteus se levantou contra Israel. Nessa segunda leva, foi só 30.000 homens mortos. Entre eles, Ofni e Finéias. Lembra-se que Ofni e Finéias não estavam mais na presença de Deus. Meus queridos, pode o exército vencer se os seus generais não estão preparados para a guerra. Não tem como. Pode 2 generais vencerem se os seus soldados não estão preparados para a guerra. Não tem como. Se eu lutar contra o pastor Lucas, esta igreja não prospera. Se o pastor Lucas lutar contra mim, esta igreja não prospera. Há 2 generais. Há um sargento. E há soldados. Não adianta os 2 generais lutarem juntos se parte de Israel está dividida. A presença de Deus não permanece em lugar dividido. Pastor, você está querendo dizer? Não tem como a tua casa vencer se você não entrar em concordância com teu esposo em oração, em jejum. Não tem como você ser vitorioso se vocês dois não lutarem juntos. Mas não vão para a guerra se não tiverem preparamento para isso. Senhor, posso falar sobre o que tinha dentro do tabernáculo? Fala. Mas não precisa usar muita teologia. Fala de uma maneira simples. Quando você entrava no tabernáculo, tinha ali o candelabro, o lugar do incenso. Tinha um lugar ali dos pães da propiciação. E quando entrava no lugar santíssimo, santo dos santos, tinha a arca da aliança, simbolizando o meu trono. O meu trono sobre Israel. E era em cima da tampa da arca, no meio dos querubins, em que minha glória se manifestava e eu falava com o meu filho. Se eu vi Finéias, mesmo nos seus erros, antes de sair para a guerra, tivesse chegado em frente da bacia de bronze, lavado as suas mãos, catado sacrifício, levado até o lugar para sacrificar, e depois tivesse falado comigo, eu usaria de misericórdia e daria vitória a Israel. A história seria outra. Aleluia. Mas o que eles fizeram? Que foi, Senhor? Pegaram as suas espadas, por mais que estavam afiadas, estavam cegas. Pegaram os seus escudos, por mais que eram pesados, não os protegiam. Pegaram
os seus jovens, por mais que eram treinados e fortes, eram despreparados e fracos na minha presença. Porque todas as vezes que Israel lutou, não foi ele que lutou, mas foi eu que lutei e lhes dei a vitória. Mas, Senhor, a arca estava no tabernáculo, o tabernáculo estava no meio do povo, e a arca estava no centro, e no centro representa que o Senhor está lá. Não estou em quatro paredes. O meu templo não é quatro paredes. O meu templo é aqui, ó. Se eu não estou aqui, não adianta me louvar com isso daqui se não me adoram aqui, se não me reverenciam aqui, se não me exaltam aqui. Eu já fui em igrejas que começa uma música e todo mundo levanta o braço e balança para lá e para cá, e a banda toca, e a pessoa canta afinadamente, as lágrimas começam a cair, porque a emoção invade. A música tem esse poder, mas Deus fala: já não estou mais aqui dentro, já não tem mais a minha presença. E há muito tempo, pastor Lucas, Deus está me incomodando com esta palavra. Pastor, o pastor está falando que o altar da igreja está desconcertado. Não está. O altar da igreja ainda está consertado, não está rachado. Ainda tem a presença de Deus. Mas por que o pastor está dando esta mensagem meio dura hoje? Sabe o que Deus está falando, pastor? Que é melhor ele bater hoje do que ver soldados se perdendo amanhã em meio à terra. Lembra de Gideão? Quando foram os soldados para guerrear, Deus falou: Gideão, vem aqui. Eu vou te dar uma visão como general, como líder. Pede para que os soldados vão até o riacho beber água. Aqueles que beberem água e olharem ao redor, como se estivessem preparados, como se estivessem vigiando, separem. Mas aqueles que beberem água, distraídos, como se não importasse com o amanhã, com o que vai acontecer depois, mandem embora. Porque assim, porque não estão preparados, porque são covardes, e na hora do vamos ver, vão recuar, correr. Ainda dá trabalho para vocês. Por quê, Senhor? Vão ficar feridos, e aqueles que podem lutar vão ter que carregar os feridos, e vão atrapalhar, e vocês irão perder. Aí passa a pergunta, Gideão. Qual a pergunta, Senhor? Se há entre nós guerreiros que venham, mas se há covarde que fique e não atrapalhe aqueles que estão de pé para batalhar. Até quando vai se acovardar diante de Deus? Até quando vai levar de qualquer jeito a batalha que você está enfrentando? Aleluia! A batalha que você está lutando não é contra o teu semelhante, é contra as potestades do céu. Enquanto você está preocupado com coisas aqui na terra, Satanás está escravizando pessoas debaixo da ponte. Eu te chamei para batalhar contra Satanás e não contra teu semelhante. Vou sair da igreja, o problema é teu, pode sair. É um favor que faz. Por quê, pastor? Não atrapalha quem está querendo coisa séria. O céu só vai entrar gente séria. Ou você vai para o mesmo céu da pessoa que você não gosta. Pastor, está doendo. Vai doer mais ainda. Pastor, maneira das palavras.
livros e lá estarão as tuas obras, palavra por palavra, o que você diz, o que você não diz. Pastor, você está sendo duro, vai matar as almas.